Graça e paz, queridos. Estamos juntos mais uma vez para iniciar mais uma live. É sempre um privilégio e uma bênção nós podermos estar na presença de Deus, ainda que seja através de uma live. Eu queria convidar a todos aqueles que estão assistindo e que ainda irão assistir, a que você compartilhe, que você curta este vídeo, essa ministração, para que muito mais pessoas tenham a possibilidade de ter acesso à palavra de Deus, ter acesso àquilo que Deus está falando nesse tempo. E todos nós podemos ser agentes de evangelização e de transformação de vidas, com um simples clique no like, dando like, ou com o compartilhamento, nós podemos ajudar outras pessoas a ter acesso àquilo que Deus está falando, àquilo que Deus está ministrando. Eu gostaria que nesse momento, você, aí na sua casa, você curvasse a sua cabeça, ou feche os seus olhos, ou da forma como você achar melhor, que você olhe para nós darmos início a essa ministração. Pai, no nome de Jesus Cristo, nos colocamos em Tua presença, em oração, e queremos agradecer ao Senhor pela Sua bondade, pela Sua graça, pelo Seu amor, por cada benefício do Senhor sobre nossas vidas, Pai. Agradecemos por mais um dia, por mais um momento de ministração, onde nós podemos, meu Deus, aprender, podemos ser ministrados e edificados pela Tua palavra, pela Tua verdade. Queremos, meu Deus, pedir ao Senhor perdão por qualquer falha, qualquer fraqueza que tenhamos manifestado neste dia. Pedimos perdão ao Senhor por qualquer palavra, meu Deus, injuriosa, palavra desalinhada com retidão, meu Deus, com justiça. Qualquer palavra torpe que porventura nossas bocas tenham proferido, nós queremos te pedir perdão. Clamamos pela misericórdia e pela restauração no sangue de Jesus Cristo. Oramos, meu Deus, para que nós sejamos alinhados com o Senhor neste momento. Oramos, meu Deus, para que no nome de Jesus Cristo nós tenhamos acesso à Tua plena presença através do Teu Espírito Santo. Pedimos, meu Deus, que o Senhor fale ao nosso coração. Pedimos que o Senhor ministre, meu Deus, da forma como bem lhe aprouver, meu Deus, de acordo com a nossa necessidade. O Senhor, meu Pai, tem conhecimento, tem ciência da nossa necessidade mais profunda e mais íntima. Por isso abrimos o nosso coração e pedimos que o Senhor fale conosco, meu Deus, para nos corrigir, para nos exortar, para nos consolar, meu Deus, e também para nos edificar. Queremos te pedir, meu Deus, que o Teu Espírito Santo ministre de forma profunda ao nosso coração, a todo o nosso ser. Que a nossa mente, os nossos pensamentos sejam alinhados, meu Deus, ao Teu propósito e ao Teu mover neste momento. Meu Deus, pedimos que no nome de Jesus Cristo o Senhor trate com cada um de nós, de acordo com a nossa necessidade pessoal. Oramos para que o nosso coração seja totalmente quebrantado, para recebermos tudo aquilo que o Senhor ministrar, falar e liberar pela Tua palavra e pelo Teu poder, Senhor. Eu te peço, meu Pai, que no nome de Jesus Cristo o Senhor abençoe cada família que está neste momento reunida, cada lar, cada pessoa, meu Deus, que está assistindo ou que assistirá esta live, Pai. Eu oro para que todos sejam tocados pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor tome posse do Espírito, alma e corpo de cada um, para alinhar cada pessoa, meu Deus, ao Teu plano, ao Teu propósito perfeito, Pai, a Tua perfeita vontade. Abençoa, meu Deus, a cada família, a cada lar, estabelecendo, meu Deus, o Teu reino, estabelecendo a Tua paz, a Tua alegria, que o Teu Espírito Santo mova-se, meu Deus, em cada lar e em cada família neste momento. Eu oro, meu Deus, para que no nome de Jesus Cristo a vida do Senhor, a vida Zoe, a própria vida de Deus toque, meu Deus, em cada pessoa que está assistindo e acompanhando esta ministração. Que haja restauração, que haja, meu Deus, vigor, que haja renovação. Meu Deus, que toda fraqueza, meu Deus, que todo desânimo, meu Pai, todo sentimento de desistência seja agora extirpado pela Tua presença no nome de Jesus Cristo. Que cada uma das pessoas que estão assistindo, meu Deus, a essa ministração sejam renovadas, sejam revigoradas, tenham mais uma vez os seus espíritos despertos, meu Deus, e o Teu poder ativado em cada uma delas.
para que elas tenham mais uma vez, meu Deus, principalmente aquelas que estão abatidas e desanimadas, que elas recebam sobre si a alegria da tua presença, a alegria da tua salvação, que haja restauração em cada um, meu Deus, que nos lares, meu Deus, se manifeste, meu Deus, o teu amor fluindo de um para com o outro, Pai, que a tua bênção pouse, se estabeleça, se multiplique na vida de cada um daqueles que estão ouvindo, meu Deus, esta palavra ou que ouvirão. E que os teus desígnios perfeitos, meu Pai, venham se manifestar em cada um. Obrigado, meu Deus, por este momento. Que os teus anjos também estejam se movendo para guardar cada pessoa ao ouvir esta mensagem, Pai. Para que os seus ouvidos espirituais estejam abertos, atentos, para que a sua percepção esteja aguçada e para que teu Espírito Santo tenha toda a liberdade, meu Deus, para encher cada um da plenitude da tua presença. É isso que nós queremos, é isso que nós desejamos, meu Deus, da parte do Senhor. E a ti, meu Pai, nós damos a glória, a honra, o louvor e a adoração no nome de Jesus Cristo. Amém. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. O versículo 12 e o versículo 13 é o que nós vamos ler. Diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. O tema da mensagem de hoje é discernindo o tempo de batalhar. Discernindo o tempo de batalhar. E como é muito evidente, tem sido muito evidente ao nosso redor, nós podemos de forma muito clara perceber que ao nosso redor tem sido travado muitas batalhas. Muitas batalhas têm sido travadas ao nosso redor neste exato momento. Batalhas naturais, batalhas físicas. Por exemplo, nós estamos vivendo um momento de pandemia. Nesse momento há uma batalha da enfermidade, da doença contra a saúde. Nós também temos a batalha da riqueza contra a pobreza, porque infelizmente, mediante tudo que tem acontecido, nós sabemos que muitas pessoas foram de forma direta prejudicadas por esse confinamento que infelizmente é necessário, até certo ponto é necessário, e muitas pessoas sofreram o impacto nas suas vidas financeiras, porque muitos não podem trabalhar, muitos não podem ganhar o seu dinheiro pelo seu trabalho informal. Então, naturalmente, existe uma batalha da riqueza contra a pobreza. Também tem a batalha que está sendo travada ao nosso redor da justiça contra a injustiça. Nós vemos isso, por exemplo, no cenário político. Nós vemos que, infelizmente, no meio de tudo que tem acontecido, existe uma batalha muito grande daquilo que é justo contra aquilo que é injusto e vice-versa. Muitas coisas acontecendo. Então é uma batalha muito clara da justiça contra a injustiça, da justiça contra a corrupção. E claro, também se desenrola ao nosso redor uma batalha da vida contra a morte. Porque também no meio de tudo que tem acontecido, muitas pessoas têm perdido a sua vida. Então muitas batalhas, elas têm sido travadas ao nosso redor. Como eu disse, batalhas naturais, batalhas que são travadas na dimensão natural, no âmbito físico. E claro que quando se fala de uma batalha no sentido natural e também no sentido literal, batalha é uma luta que nós travamos contra um oponente, seja no sentido literal ou seja também no sentido figurado. Uma batalha é apenas uma luta, e eu estou dizendo apenas por ser uma definição simples, uma luta que é travada contra um oponente, contra alguém ou contra algo que se opõe
a nós. Isso, no sentido e numa definição muito simples, é isso que é uma batalha. Uma luta que se trava contra um oponente. E, diante disso, é lógico que todos nós vemos o desenrolar das batalhas que estão sendo travadas ao nosso redor, as batalhas naturais. E, naturalmente, nós temos as nossas próprias batalhas de forma pessoal, nós temos as nossas próprias batalhas também naturais, de coisas que se opõem, de coisas que se levantam contra as nossas vidas. Nós, naturalmente, estamos inseridos em alguma batalha, em algum tipo de oponente que tem se levantado contra as nossas vidas, seja em que área for, mas a realidade é que a maioria de nós sofre e enfrenta essas batalhas. Mas a questão é que, independente de qualquer batalha, ou de qual batalha nós estejamos enfrentando, o que nós temos que estar muito atento é para a nossa postura diante daquilo que nós estamos enfrentando. O que vai definir os resultados que nós teremos nas batalhas que nós podemos estar enfrentando é justamente a forma como nós enfrentamos essas batalhas. É a nossa postura que vai definir os resultados. A forma como nós estamos nos comportando, o que nós estamos fazendo no meio desta batalha, no decorrer desta batalha que nós podemos estar enfrentando de forma pessoal. É a nossa postura que vai definir os resultados, que pode ser o resultado positivo, um resultado de vitória, ou um resultado de derrota. Infelizmente, são esses dois resultados que nós podemos alcançar. Mas a nossa postura, a forma como nós nos comportamos no meio da batalha, é que vai definir os resultados. E quando se fala sobre batalha, para nós que somos cristãos, como eu disse, independente da batalha que nós estamos enfrentando, mas nós como cristãos, nós temos o entendimento e o conhecimento de que a nossa principal batalha, ela é espiritual. Porque como cristãos, nós compreendemos que tudo aquilo que se manifesta no âmbito natural tem a sua origem na dimensão espiritual. Grande parte das coisas, dos acontecimentos que se manifestam no âmbito natural, eles têm a sua origem na dimensão espiritual. E nós como cristãos entendemos isso, por isso nós nos portamos como se a nossa batalha, ela justamente, todas as batalhas que nós enfrentamos tivessem uma origem na dimensão espiritual. Porque é assim que nós cremos, é assim que nós entendemos. O próprio apóstolo Paulo, no versículo que eu li para vocês aqui de Efésios, que é um versículo, é uma passagem bíblica muito conhecida e que é praticamente a base quando se fala sobre batalhas, principalmente batalhas espirituais. O versículo 12 e 13 de Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo deixa muito claro que aqui, como cristãos, a nossa principal batalha, ela é espiritual. Por quê? Porque ele diz que a nossa luta não é contra a carne e nem sangue. Ele deixa isso muito claro, que nós não lutamos contra a carne nem contra sangue. Ele está falando isso, claro, de forma geral, mas naturalmente, esse alerta do apóstolo Paulo, porque essa carta ele escreve para a igreja de Éfeso. Então isso é um alerta direto para os cristãos. Por isso, nós entendemos que a nossa principal batalha, ela tem uma origem na dimensão espiritual. E o apóstolo Paulo deixa isso aqui muito claro. A nossa luta não é contra a carne e nem sangue. E ele dá contra quem nós lutamos: contra principados, contra potestades, contra dominadores deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então, claramente o apóstolo Paulo está dizendo que a nossa principal batalha como cristãos e como filhos de Deus, ela tem uma origem espiritual. Ela se origina na dimensão espiritual. E é justamente por isso que nós como cristãos, como filhos de Deus, precisamos de discernimento.
Porque não tem como nós discernirmos algo que se origina na dimensão espiritual sem discernimento. E se nós não tivermos discernimento para enfrentar as batalhas que se levantam contra nossas vidas, então naturalmente nós vamos sofrer muito mais derrotas do que vitórias. Nós vamos ter muito mais resultados negativos do que resultados positivos. É por isso que nós precisamos de discernimento. Porque sem isso nós não vamos estar preparados para as batalhas que se apresentarem ou que se apresentarão contra as nossas vidas. Não esqueça que batalha é simplesmente uma luta contra um oponente. E naturalmente, todos nós, ou a maioria de nós, com certeza nesse momento temos muitos oponentes que estão nos resistindo, que estão, de certa forma, levantando-se contra nós. E quando o apóstolo Paulo faz esse alerta aqui de forma direta para cristãos, que ele diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra principados, contra potestades, contra as hostes da maldade nas regiões celestes, ele deixa muito claro que essa batalha, ela inclui tudo que diz respeito à nossa vida. Por isso, é que tem uma origem na dimensão espiritual, porque ele deixa muito claro que essa batalha, quando ela manifesta-se na dimensão natural, ela tem a ver com tudo o que diz respeito à nossa vida. Por quê? Isso está bem claro aqui, quando ele diz aqui no versículo 13, ele diz muito claramente, ele deixa isso muito claro, porque ele diz assim, no versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. O que o apóstolo Paulo quer dizer? A que ele se refere quando ele fala sobre o dia mau? E para que nós possamos resistir ao dia mau. Ele está falando justamente de todas as batalhas que nós podemos enfrentar no nosso dia a dia. Por isso ele diz que nós temos que estar revestidos da armadura para nós podermos resistir o dia mau. Ele está justamente, de certa forma, tornando muito claro que essa batalha, ela tem a ver com tudo o que diz respeito à nossa vida. Porque justamente ele diz que nós temos que resistir ao dia mau. Significa nós superarmos, vencermos e batalharmos contra todas as dificuldades que porventura se apresentarem no nosso cotidiano. Por isso ele refere-se ao dia mau. E nós só podemos resistir ao dia mau se nós estivermos completamente atentos às batalhas que se apresentam. Porque esse é justamente o problema de nós como cristãos. É que nós temos as promessas de Deus, do poder de Deus, nós temos essa armadura que o apóstolo Paulo descreve, que é uma armadura que se estabelece, que se manifesta, que se move na vida de todo cristão que é comprometido e que crê em Jesus Cristo. Nós temos a palavra de Deus. Mas a realidade é que quando nós estamos, ou quando nós enfrentamos uma batalha, infelizmente a maioria de nós se encontra desapercebido, se encontra em uma postura completamente negligente. Porque aqui é muito claro, o apóstolo Paulo diz que nós temos que estar revestidos e compreender que essa batalha contra nossas vidas, ela tem uma origem espiritual, para nós podermos resistir o dia mau, ou seja, ela se origina na dimensão espiritual e manifesta-se como o dia mau, ou seja, nas coisas naturais. É por isso que nós temos que estar muito atentos, e é por isso, como eu disse, requer da nossa parte um discernimento, porque a própria Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 3, a Bíblia diz que não tem como nós discernirmos as coisas espirituais se nós não formos espirituais.
Então eu só posso discernir que algo na minha vida tem uma origem espiritual e que eu posso vencer isso de forma espiritual se eu tiver discernimento, se eu tiver com a minha vida espiritual alinhada, se eu estiver atento àquilo que está acontecendo ao meu redor no âmbito espiritual. É por isso que requer da nossa parte discernimento. Porque a maioria das batalhas que nós como cristãos enfrentamos, ela tem a sua origem espiritual. A maioria delas. Por isso nós temos que estar com o nosso discernimento aguçado. Por isso nós precisamos estar atentos. Porque quando a gente olha para a forma como Deus, Ele nos instrui acerca daquilo que nós enfrentaremos, a gente olha para a Bíblia, e é interessante nós observarmos que Deus, Ele sempre nos alerta. Deus, Ele sempre avisa sobre aquilo que está por vir. Isso faz parte da natureza de Deus. Por que Deus, Ele sempre avisa sobre aquilo que está por vir? Para nós não sermos pegos de surpresa. Para nós não nos encontrarmos no momento que exige, no momento da batalha, no momento da oposição, que exige uma postura da nossa parte, nós não sermos pegos desprevenidos e não sofremos uma derrota. Porque o propósito principal de Deus ter resgatado as nossas vidas é justamente para nós sermos participantes, para nós usufruirmos de vitórias sobre as nossas próprias vidas. Não é para nós vivermos uma vida sob jugo. É por isso que a Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele removeu sobre nós, sobre dos nossos ombros, todo fardo, todo jugo. E Ele disse que o jugo e o fardo dele é leve e é suave. Por quê? Porque nós precisamos, é um propósito de Deus, nós alcançarmos vitórias, nós alcançarmos resultados. Mas como o apóstolo Paulo alerta aqui, que nós precisamos estar revestidos da armadura, que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, para nós podermos vencer o dia mau, ou seja, as oposições que vêm contra as nossas vidas para nos derrotar, para nos roubar, para matar e para destruir. Se nós não tivermos atentos, então infelizmente nós vamos sofrer muito mais perdas do que acréscimos, vamos ter muito mais derrotas do que vitórias. E é por isso que Deus, Ele sempre avisa sobre aquilo que está por vir, justamente para nós não sermos pegos de surpresa e nós temos uma postura correta, ou seja, a postura necessária, a posição necessária para enfrentar a batalha que virá contra nós como oposição. E é por isso que a Bíblia, ela está cheia de tantas profecias. Por que Deus, Ele movia-se com a unção profética na Bíblia durante todo o período bíblico, durante todos os momentos que a Bíblia descreve? Nós vemos que Deus, Ele movia-se muito de forma profética e continua movendo-se. Por quê? Justamente as profecias, elas são justamente um aviso daquilo que viria. Quando Deus liberava uma palavra profética, através dos profetas, quando Deus liberava algo, ainda que fosse uma profecia sobre escatologia, sobre o futuro, um futuro distante, Ele simplesmente estava alertando sobre o que viria. Nas nossas vidas, de forma pessoal, Deus move-se da mesma forma. Deus, Ele sempre vai nos alertar sobre aquilo que vem contra as nossas vidas. Deus, Ele sempre vai nos exortar em relação à nossa postura diante daquilo que possa vir contra nós. A questão é que mesmo Deus sempre avisando sobre aquilo que está por vir, para nós não sermos pegos de surpresa, infelizmente, na maioria das vezes que nós enfrentamos oponentes, que nós enfrentamos batalhas, a realidade é que a maioria das vezes nós estamos com uma postura fora do propósito. Nós somos pegos de surpresa. Mas a realidade é que Deus, Ele sempre nos avisa, Deus, Ele sempre nos alerta. É por isso que a Bíblia,
é recheada de profecias. Deus ele sempre enviava um profeta para avisar sobre aquilo que viria. Para quê? Para que o povo de Israel tivesse uma postura correta diante das batalhas que eles iriam enfrentar. É justamente, irmãos, isso que muitas vezes nos pega desprevenidos. É que muitas batalhas estão sendo travadas ao nosso redor. E infelizmente muitas delas nós estamos inseridos. Mas infelizmente a realidade é que alguns de nós não têm a postura de lutar, de batalhar para vencer. Geralmente a nossa postura é de entregar-se ao resultado negativo da batalha. E é lógico que não deveria ser dessa forma, porque como eu disse, Deus ele nos avisa para nós termos a postura correta. Deus ele fala conosco justamente para nós termos a postura correta diante das dificuldades que se levantarão contra nós. É isso que Deus espera de mim e de você como cristão. É isso que Deus espera de mim e de você como seus filhos. Porque, irmãos, é muito claro que todos nós somos sujeitos a enfrentar batalhas. Batalhas duras. Batalhas por coisas que, ao nosso ver, são coisas impossíveis de nós superarmos. Todos nós, todos estamos sujeitos a isso. É por isso que Deus, de certa forma, Ele nos avisa de forma antecipada, para nós termos a postura correta. E Deus, Ele tem muitas formas de nos avisar, de nos alertar. Primeiro tem a palavra, a Bíblia que é o manual de vida de Deus. Nós temos as ministrações, ouvir a palavra de Deus. Nós temos a nossa própria comunhão pessoal, que nós podemos ouvir a voz de Deus falando ao nosso coração. Então nós temos muitas formas de ouvir Deus. Deus ele providenciou muitas formas de nos alertar sobre as batalhas que nós enfrentaríamos. Mas a questão é que infelizmente alguns de nós não ficamos atentos àquilo que pode levantar-se contra as nossas vidas. Infelizmente a nossa postura geralmente é uma postura de descrédito, é uma postura incoerente, é uma postura negligente. Por isso que nós somos pegos tantas vezes, nós somos pegos de surpresa. E é por isso que a Bíblia é recheada de tantas profecias. Sempre foi Deus, ou na maioria das profecias era Deus avisando para que o povo se preparasse para o que viria. Irmãos, nas nossas vidas acontece do mesmo jeito. O Senhor fala, o Senhor ministra, o Senhor exorta, justamente para nós estarmos preparados e capacitados, porque as batalhas que se levantarão, elas são reais. E elas têm o único propósito de destruir as nossas vidas em todos os aspectos. Porque elas se opõem a nós. É por isso, irmãos, que nós precisamos discernir os tempos em que nós temos que batalhar. Sabe, como eu disse, Deus ele nos muniu de toda as armas necessárias para nós sermos vitoriosos nas batalhas. Porque nós temos a oração, como eu disse, nós temos a palavra de Deus, nós temos mentores que podem nos instruir, que podem esclarecer algumas dúvidas, nós temos o Espírito Santo, nós temos as promessas de Deus. Então nós não podemos negar que Deus ele providenciou tudo aquilo que era necessário para nós vencermos as batalhas que naturalmente se apresentarão no nosso dia a dia. Por isso o apóstolo Paulo falou que nós temos que estar preparados e com discernimento para o dia mau. É por isso que Deus nos instrui através da sua palavra. É por isso que o Espírito Santo fala ao nosso coração. Justamente para nós resistirmos o dia mau, para nós resistirmos tudo aquilo que se levantar no decorrer da nossa vida.
discernir os tempos que nós temos que batalhar, que nós temos que lutar, enfrentar determinadas lutas, é justamente o momento em que nós temos que ter uma postura diferente. Por que é importante nós discernirmos as batalhas que estão se levantando ou poderão levantar-se? Porque quando nós estivermos próximos de enfrentar uma batalha, a nossa postura precisa ser diferente. Não tem como nós enfrentarmos algo que se levanta contra nós mantendo a mesma postura. Por quê? Porque a batalha se caracteriza em um oponente, em algo que vem contra nossas vidas naturalmente para nos prejudicar. É por isso que a nossa postura ela precisa ser diferente. Nós precisamos ter uma postura diferente. Por quê? Porque essa postura vai nos livrar de resultados que podem ser destrutivos. Meu irmão, se você está diante de algo que está vindo contra a tua vida, a tua postura, ela precisa mudar. Ela precisa ser diferente, você precisa se despertar para algumas coisas. Porque senão o resultado que você vai ter vai ser um resultado destrutivo. Como cristãos, nós não precisaríamos ser alertados para isso, porque como eu disse, a Bíblia ela é um livro de instrução completo, perfeito. A Bíblia deixa isso muito claro. Deus ele nos alerta claramente sobre tudo aquilo que está por vir. Deus ele tem instruções sobre tudo aquilo que se levanta contra as nossas vidas de forma pessoal. Só que a questão, como eu disse, é que infelizmente a nossa postura tem sido uma postura incorreta. Primeiro porque a maioria dos cristãos, eles não se atentam de que a maioria das batalhas naturais, elas têm uma origem espiritual. Isso já seria motivo suficiente para nós mudarmos a nossa postura. Porque ainda que o resultado natural seja estabelecido pelas coisas naturais, naturalmente se originou no mundo espiritual, então a minha oração poderia mudar o resultado natural, se eu tivesse ou mantivesse a minha postura. É isso que muitos cristãos não entendem, não se atentam. Não é que não entendem, muitos não se atentam para essa realidade. Simplesmente discernir o tempo, o momento que eu tenho que batalhar, que eu tenho que me posicionar, que eu tenho que realmente lutar, mudando a minha postura, é justamente para que nós sejamos poupados de resultados que podem ser destrutivos. Uma coisa que eu pessoalmente, como líder, eu vejo na vida de muitos cristãos, é justamente muitas pessoas se sujeitando a resultados destrutivos na sua própria vida. Por quê? Simplesmente porque não tem uma postura, não tomam uma postura de batalhar, de lutar, de orar, de clamar, de anular. Simplesmente aceita as coisas negativas, as coisas insatisfatórias, as derrotas, os julgos, os fardos e infelizmente as coisas que são roubadas e tiradas da sua vida. A maioria dos cristãos, ou grande parte dos cristãos, tem esse tipo de postura. Eles não se impõem. E na realidade, quando nós olhamos para aquilo que Deus fala, para aquilo que Deus prometeu sobre as nossas vidas, é justamente isso. É por isso que o apóstolo Paulo faz esse alerta tão claro sobre a nossa luta, que não é contra a carne nem contra sangue. É justamente para nós estarmos preparados para enfrentar as batalhas que virão no dia mau. E é por isso que muitos têm se conformado com resultados destrutivos. Muitas pessoas, elas são refém daquilo que elas ouvem de outras pessoas. Se uma outra pessoa fala algo negativo para essa pessoa, que é um cristão, que é um filho de Deus, e que deveria estar posicionado, mas
se não está posicionado, naturalmente, aquela palavra negativa que foi liberada é o que vai definir a vida dessa pessoa. Por quê? Porque ela não discerne, porque ela não está posicionada. Muitas pessoas são reféns e têm permitido que a sua vida seja definida por aquilo que outros têm falado. Muitas pessoas têm tido a sua vida definida por diagnósticos médicos. Porque foi falado que eu tenho determinada deficiência, foi falado pelo meu médico que eu tenho determinada enfermidade. Então é isso que infelizmente a minha vida vai ter que se adaptar a essa enfermidade. Ou seja, por quê? Porque não se posiciona. Naturalmente, essa enfermidade, ela é uma batalha que precisa ser enfrentada com fé, com o poder de Deus. Mas o que é que a maioria dos cristãos fazem? Eles simplesmente se conformam. Por quê? Porque foi dado um diagnóstico. Espera aí, mas Deus é Deus do impossível. Deus muda diagnósticos. Deus muda realidades. Então o que é que precisa? Precisa apenas que a pessoa que recebeu esse diagnóstico, ela se posicione em oração, em batalha por esse decreto, ou melhor, por esse diagnóstico, e que também é um decreto que foi determinado por ela, através de quê? Do médico e da ciência. Eu não estou de forma alguma eu estou aqui falando em relação à enfermidade, de jeito algum eu estou desmerecendo a ciência, de forma alguma eu estou desmerecendo os médicos, de jeito nenhum. Porque o médico e a ciência fazem a parte deles, mas nós como cristãos temos que fazer a nossa. E a realidade é que a maioria de nós, ou a maioria dos cristãos, quando recebem, por exemplo, um diagnóstico, a realidade é que eles não se prepararam para isso. Estavam enfrentando uma batalha, mas infelizmente tiveram uma postura inadequada. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas, muitos cristãos estão amargando resultados destrutivos, porque não têm discernido o momento, o tempo em que se deve batalhar. Infelizmente, como eu disse, muitas pessoas estão definindo as suas vidas por aquilo que ouvem de outras pessoas. Você não pode, você não consegue, isso não é para você, isso não vai acontecer na tua vida, isso aí não vai dar certo, não, porque as coisas estão muito difíceis. Infelizmente, não tem a postura de se impor contra essa batalha negativa e clamar e buscar a Deus para que se estabeleça os desígnios e a vontade de Deus. Por quê? Porque a nossa vida está nas mãos de Deus, não nas mãos de Satanás ou de qualquer outra pessoa. Se uma pessoa se submete a um diagnóstico médico, por exemplo, como eu estava dando o exemplo, se ela aceita que ela vai conviver com essa enfermidade, que ela vai ter que conviver com essa enfermidade, ainda que seja uma enfermidade crônica, é simplesmente porque ela não se posicionou antes. É simplesmente porque ela não teve a postura correta. E eu não estou falando necessariamente que ter a postura correta vai fazer com que um cristão não seja cometido de enfermidade. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a questão é como se enfrenta esse problema. É simples. Os resultados destrutivos, eles podem ser diferentes quando nós temos uma postura correta, quando nós discernimos os momentos que temos que batalhar. Eu estou dando esses exemplos, mas isso se aplica a qualquer área da nossa vida, meu irmão. O que Deus quer que nós entendamos com essa mensagem é que nós temos que ter uma postura clara e discernimento em relação àquilo que irá se levantar para se opor às nossas vidas. Como eu disse, pode ser através de palavras, pode ser através de um diagnóstico médico, pode ser através de um problema familiar. A questão é que nós temos que discernir quando as coisas estão se levantando ou concorrendo contra nossas vidas, e é aí que nós temos que batalhar. E muitos têm sofrido e têm amargado jugos e fardos que não eram para estar carregando, porque não têm batalhado, porque não têm discernido o momento em que tem que se erguer, em que tem que se posicionar, em que tem que se levantar em autoridade, em que tem que se levantar como canal de Deus.
E muitos simplesmente apenas sucumbem, aceitam o que foi determinado, que são resultados destrutivos. Meu irmão, nós precisamos como cristãos estar muito atentos a tudo que tem a ver com a nossa vida, a tudo aquilo que está ao nosso redor. Por quê? Porque a Bíblia deixa isso muito claro, que nós temos que ser vigilantes, que nós temos que ter discernimento. Por quê? Porque o que está em jogo, meu irmão, é a nossa própria vida, são os resultados da nossa própria vida. Por isso nós temos que estar atentos para que quando uma batalha ou uma contrariedade se levantar, nós estejamos posicionados. Se nós realmente, irmãos, vivêssemos de acordo com o que a Bíblia nos instrui, eu digo com toda convicção que grande parte dos problemas que nós já enfrentamos, nós não teríamos enfrentado. Se nós estivéssemos na posição correta, na postura correta, buscando em Deus discernir o que está se levantando contra nós, o que está vindo contrário às nossas vidas, eu tenho certeza e convicção de que a maioria dos problemas que nós já enfrentamos ou estamos enfrentando hoje, eles teriam sido anulados muito antes de serem uma realidade. Nós precisamos, queridos, discernir o tempo que nós temos que batalhar. O problema, infelizmente, é que a igreja, de certa forma, os cristãos, infelizmente entraram é quase como que um período de hibernação. Muitos cristãos estão como se estivessem hibernando. A hibernação é justamente um estado em que alguns animais, o urso, por exemplo, nós não temos urso aqui na nossa região, mas o urso, ele é um animal que hiberna. Tem determinados momentos da vida dele que ele se recolhe em cavernas ou nas suas tocas, caverna, algum buraco, e ele passa meses dormindo. Ele não está morto, ele apenas está hibernando. Ou seja, ele não sai para caçar, ele não se alimenta, ele não bebe água, mas ele não está morto. Ou seja, ele apenas deixa de fazer as atividades necessárias, mas ele está vivo. Muitos cristãos, infelizmente, estão nesse estado de hibernação. Eles não estão mortos espiritualmente. Eles apenas estão hibernando, ou seja, estão desatentos para o que está acontecendo ao seu redor, para o que está acontecendo com a sua própria vida. Eu não vou nem falar para o que está ao redor, vou falar da própria vida. E é por isso que muitos têm amargado resultados destrutivos. Porque não estão discernindo as batalhas que têm se levantado contra a sua própria vida. É muito importante, irmão, nós estarmos posicionados pela nossa própria vida. Nunca esqueça que, como cristão, nós temos 3 batalhas que nós naturalmente vamos enfrentar. É a batalha pela nossa própria vida, a batalha pelo local que nós congregamos, e a batalha pelo reino de Deus. Ainda que nós venhamos não batalhar no local onde nós congregamos, ainda que nós não batalhemos pelo reino de Deus, mas nós temos que pelo menos batalhar pela nossa própria vida. Mas o problema é que muitos cristãos não batalham nem por si mesmos, não estão atentos, estão desligados, estão, como eu disse, em hibernação. Porque se levantam os problemas, as dificuldades, eles simplesmente aceitam, eles simplesmente se entregam aos resultados destrutivos. Por quê? Porque não discernem o momento que tem que batalhar.
não conseguiu discernir o que estava se levantando contra a sua própria vida. Irmãos, ninguém é isento, nenhum de nós somos isentos de momento de letargia. Nenhum de nós somos isentos de momentos de fraquezas. Nenhum de nós. Nós não somos isentos, irmãos, de momentos de pensamento de desistência. Todos nós somos sujeitos a esse tipo de pensamento, a esse tipo de desejo. Todos nós. Só que a questão, irmãos, é nós nos entregarmos a isso. O apóstolo Paulo, quando ele fala aqui, nesses versículos, sobre a batalha, que a luta não é contra a carne nem sangue, ele está justamente mostrando a seriedade do que nós iríamos enfrentar contra a nossa própria vida. Como eu disse, eu não estou falando de forma do reino de Deus, eu estou falando da nossa própria vida, da nossa vida pessoal, como ele disse, do dia mal, daquilo que se manifesta contra nós mesmos. Porque muitos de nós não estamos atentos para aquilo que vem contra a nossa própria vida, para nos resistir, para nos destruir. Por quê? Porque estamos desatentos. Porque estamos completamente desligados. Ora, meu irmão, e se está desligado, não vai ter discernimento do que está se levantando, da batalha que terá que enfrentar. Por isso, então, naturalmente, é muito mais fácil se entregar. É muito mais fácil se mergulhar em um jugo. É muito mais fácil carregar um fardo. Porque não discerniu. Porque não conseguiu compreender o tempo que deveria batalhar. Eu torno a repetir, Deus, Ele sempre, Ele avisa sobre o que está por vir contra nós. Nós não deveríamos ser pegos desprevenidos com problemas e com dificuldades na nossa vida pessoal, porque Deus, Ele sempre vai avisar, Ele sempre vai falar. A questão é se nós vamos estar com os ouvidos atentos, com a nossa atenção voltada ao que Deus fala para nós. Porque Ele sempre vai avisar. Ele sempre vai nos alertar sobre o que está por vir contra nós. Por quê? Porque Ele nos ama. Porque Ele conhece o futuro. Porque Ele é onipotente. Porque Ele é onisciente. Porque Ele é onipresente. Então sempre Deus vai nos avisar sobre aquilo que se levantará contra nossas vidas, seja em que área for. A questão é se nós estamos disponíveis para ouvir, atentos ao alerta de Deus. Porque Deus nos alerta justamente para nós termos a postura correta. Não significa que manter a postura correta não vai acontecer levantes, batalhas, não, pelo contrário, vai acontecer sim. Só que nós vamos ter uma atitude diferente. Nós vamos ter uma possibilidade muito maior de vencer qualquer batalha. Por quê? Porque nós estávamos vigilantes, nós estávamos atentos. Esse que é o problema da maioria de nós. Eu espero que vocês estejam me entendendo. Quando nós olhamos, por exemplo, para Davi, o rei Davi, nós sabemos que Davi ele caiu em pecado. Tanto adulterou como tanto o adultério como o assassinato foram pecados que Davi cometeu de forma muito clara. Por que Davi ele cometeu esses pecados? Um homem que era chamado homem segundo o coração de Deus, um homem que realmente provou e mostrou que tinha um coração alinhado a Deus, era submisso, era sujeito, era direcionado por Deus. Por que ainda assim esse homem pecou de forma tão negligente? Por que ele pecou de forma tão plena? Porque o pecado de Davi não foi um pecado que pode-se dizer que foi um pecado súbito, não
uma coisa que aconteceu subitamente, ele pecou. Não. O pecado de Davi foi um pecado planejado, em todos os aspectos. Primeiro porque ele viu a Batseba tomando banho, nua, e ele deu tempo de raciocinar, de pensar, e mandou chamá-la. Não foi uma coisa súbita. Ele mandou chamá-la, e a Bíblia diz que depois ele se deitou com ela. Então ele teve tempo. Ele teve tempo de pesar. Então ele fez isso consciente. A mesma coisa em relação a mandar matar o marido de Batseba, Urias. Ele não fez isso de forma súbita. Não tem jeito, vai ter que matar. Não, ele pensou. Ele planejou a morte de Urias. Ele teve tempo para isso. E quando a gente para pensar, como eu disse, que Davi foi chamado pelo próprio Deus de um homem segundo o seu coração, um homem que era quebrantado, um homem que era totalmente submisso e temente a Deus, como é que agora, de forma tão fria e tão ardilosa, ele comete 2 pecados abomináveis, que foi o adultério e o assassinato? O que levou Davi a fazer isso? Simples a resposta. É muito simples a resposta. O que fez Davi pecar é porque ele foi indiferente ao momento em que ele tinha que estar batalhando. No momento em que ele tinha que estar posicionado no fronte da batalha, é claro que quando se fala da batalha que Davi deveria estar, naturalmente está se falando de algo natural. Mas não esqueça que a Bíblia, ou grande parte da Bíblia, simplesmente é uma realidade espiritual. Grande parte da Bíblia, os escritos bíblicos, as histórias, nada mais são do que uma realidade espiritual. E a história de Davi, o pecado de Davi, simplesmente é uma realidade espiritual. Por quê? Porque Davi, ele foi indiferente no momento da batalha. Ele tinha que estar na frente do seu exército, batalhando, ele tinha que estar lá, lutando. Mas ele decidiu ser indiferente àquele momento. Ele manda os seus soldados batalharem e ele fica indiferente. Ele fica no palácio. Ou seja, mas a Bíblia deixa muito claro que era o tempo que os reis saíam para batalhar. Significando o quê? Que ele deveria estar posicionado, ele deveria estar atento, ele deveria estar com uma postura em relação à batalha que ele teria que enfrentar. Mas ele não fez isso. A postura de Davi foi uma postura negligente. Tinha que batalhar, manda alguém lá no meu lugar e eu vou ficar aqui tranquilo. E foi justamente essa postura errada que fez com que Davi pecasse. Um homem que era segundo o coração de Deus, um homem que era submisso, um homem que era um homem de honra, mas que foi levado a cometer pecados terríveis, simplesmente porque ele negligenciou o momento que ele deveria estar posicionado, batalhando. O momento em que ele deveria estar se antecipando às batalhas. Ele simplesmente decidiu ser indiferente no momento que era para batalhar. É assim mesmo que acontece, irmãos, nas nossas vidas. Nos momentos em que nós temos que estar posicionados, orando, clamando, batalhando, é o momento que nós geralmente nos entregamos às situações. É o momento em que a gente simplesmente relaxa e fica indiferente. Deixa a vida rolar. Deixa as coisas acontecerem. Entenda uma coisa, meu irmão, que em momentos críticos e em momentos de pressão, nós não podemos ser negligentes. Meu irmão, se você está vivendo um momento crítico, seja em que área for, você não pode ser negligente. Se você está vivendo
vivendo um momento de pressão, você não pode ser negligente. Você precisa discernir a tua postura. Você precisa discernir sobre o que está acontecendo e vindo contra a tua própria vida, porque tem a ver com você. Momentos críticos e momentos de pressão, nós não podemos ser negligentes, nós temos que batalhar. Foi o que aconteceu com Davi. Era um momento crítico, a Bíblia diz que todos os reis saíam para batalhar. Era a época de batalhar. Ele simplesmente ficou indiferente a isso. Era um momento que era crítico, porque eles poderiam perder a batalha, porque era um exército natural, embora tivesse a ajuda de Deus, mas o próprio rei tinha ficado no palácio. Então era um momento crítico, como também era um momento de pressão. É simplesmente, irmãos, nos momentos críticos e de pressão, que nós cedemos à postura equivocada. Porque naturalmente, quando nós estamos em um momento crítico, em um momento que estamos sendo pressionados por situações, ou seja lá por que for, por situações, por pessoas, seja lá o que for que esteja nos pressionando, causando sobre nós uma pressão, geralmente é o momento que nós nos entregamos. A postura da maioria de nós é simplesmente se entregar. Não tem mais jeito, não tenho o que fazer, eu não posso fazer nada. Essa é a nossa postura, mas essa é a postura equivocada, essa é a postura errada. Essa é a postura que é contrária àquilo que Deus fala acerca de nós. Tem coisas nas nossas vidas, irmãos, que a gente não precisa ter um discernimento muito aguçado para nós entendermos que nós temos que estar posicionados e que temos que fazer alguma coisa. Tem coisas que são muito claras. Ora, meu irmão, pense comigo. Por exemplo, se você está vendo que, você que é pai, por exemplo, está vendo que os teus filhos não estão tendo uma postura correta. Você está vendo como pai, como mãe, que os teus filhos estão andando por caminhos que não são caminhos bons. Ora, meu irmão, é muito evidente que você, como pai ou como mãe, você tem que se posicionar, porque senão você vai perder essa batalha. A batalha pela vida do teu filho você vai perder. Não precisa você buscar da parte de Deus. Não, meu irmão, é você se posicionar pelo teu filho, como pai ou como mãe. Se você está vendo que, por exemplo, seu casamento, as brigas são justamente o que movem a sua vida no seu casamento. Precisa de mais o que para entender que você tem que se posicionar? Que você tem que ter uma postura de batalhar contra isso? Porque os problemas do teu casamento são um oponente à tua vida conjugal. Então você tem que batalhar, você não tem que pedir direção de Deus, você tem que batalhar, você tem que fazer alguma coisa. Tem coisas que não são muito evidentes, são muito claras, que não precisa Deus desenhar para que eu me posicione. Meu Deus do céu! Mas alguns de nós estamos conformados. São coisas críticas, são coisas que causam pressão, mas deixa correr solto. Deixa as coisas acontecerem. Foi o que aconteceu com Davi. Ele tinha que estar posicionado. Ele tinha que estar no fronte de batalha. Ele tinha que estar liderando. Porque era um momento de batalha, não era um momento de ficar no palácio, não era um momento de ficar curtindo. Não, era um momento de batalhar. Presta bem atenção, meu irmão, você que está me ouvindo, para o nível de pressão que você tem enfrentado aí na tua vida. Momentos críticos, coisas críticas na tua vida, as pressões, tudo que está acontecendo de errado, tudo que é contrário à tua satisfação, à tua felicidade. E meça isso com a tua postura espiritual. Não esqueça que como cristãos, a nossa luta não é contra carne nem sangue, é espiritual.
Então não tem como você vencer isso se você não tiver uma postura espiritual. E postura espiritual correta é uma postura de batalhar, de lutar, de se impor aquilo que vem para nos destruir. Essa deve ser a nossa postura. Mas você que está vivendo um momento de pressão, um momento crítico, pense qual é a tua postura. Isso te levou a orar mais? Te levou a clamar mais? Te levou a te santificar mais? Ou pelo contrário, isso roubou mais de ti o teu vigor espiritual? Porque se é isso, infelizmente a sua situação é pior do que você imagina. Porque o que Deus espera de nós, irmãos, nos momentos de crise, nos momentos críticos e de pressão, é nós nos erguermos. Não é nós nos entregarmos para sermos destruídos. Por quê? Porque nós temos o poder dele em nós temos as suas promessas, temos o seu Espírito Santo. Mas muitos, por não discernirem, se entregam e perdem as batalhas. Batalhas que poderiam ser ganhas, simplesmente por uma postura, simplesmente se mantivessem-se na sua posição. E foi por isso que Davi, ele pecou. Porque ele negligenciou o momento em que ele tinha que estar posicionado e batalhando. Muitas pessoas, muitos cristãos não entendem por que mas a questão de discernir o que vai acontecer, o que está acontecendo, isso é uma coisa muito profunda. Isso é uma coisa para poucos, não, esse é o tipo de coisa que é para todo cristão. Torna a dizer que o próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, disse que as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Vida espiritual é para todo cristão. E se você como cristão, você tem vida espiritual, então naturalmente você vai discernir o que está ao teu redor. Você vai discernir o que tem se levantado em oposição à tua própria vida. Você vai saber o momento certo em que você tem que se erguer. Você vai saber o momento certo em que você tem que batalhar, em que você tem que decretar, em que você tem que clamar, repreender e anular. Você vai saber isso. Por que a maioria não sabe? Porque infelizmente não tem vida espiritual. A maioria dos cristãos não sabe discernir as dificuldades contra si, porque não tem vida espiritual. Porque é justamente, irmãos, a comunhão com Deus, através da oração, que vai aguçar o nosso discernimento. É simplesmente isso. A comunhão com Deus, através da oração, da meditação da palavra, que aguça o nosso discernimento. Muitos são pegos de surpresas nas batalhas que se levantam no dia a dia, porque na verdade não tem postura espiritual. Infelizmente, não tem comunhão com Deus. A comunhão é uma comunhão quebrada, é uma comunhão insuficiente. Muitas pessoas creem que Deus vai direcionar a sua vida, que Deus vai falar de forma clara aos seus corações, se elas apenas agradecem a Deus quando elas vão dormir. Se elas apenas na hora do almoço, ou do café, ou da janta, elas agradecem pelo alimento. Muitos cristãos pensam que Deus vai falar claramente se eles apenas tiverem esse tipo de nível de oração, essa medida de oração. Fazer uma oração no momento que vai dormir, cheio de sono. Senhor, obrigado pelo meu dia. Deus, obrigado porque Tu me protegeste, me guardaste, abençoa meu sono. Acha que esse é o tipo e o nível de oração que vai fazer Deus falar claramente ao teu coração? Com certeza não é. Você acha que só porque você agradece todo dia pelo teu alimento, você agradece pelo teu dia, isso é o nível de oração que vai fazer Deus falar claramente a você? Eu te garanto que não é. Porque é justamente a comunhão com Deus, pela oração, pela meditação da palavra, que vai aguçar o nosso discernimento. Meu irmão, você que é cristão,
Você precisa ter discernimento. Você precisa discernir o que está ao teu redor. Ou seja, nós como cristãos temos que estar atentos ao mover espiritual ao nosso redor. Por isso que muitos não conseguem se antecipar a dificuldades. Muitos não conseguem anular o mal quando ele vem. Por quê? Porque não estão posicionados, não têm discernimento, não têm vida espiritual. O apóstolo Paulo disse que a luta não é contra a carne nem sangue. Ele diz que a luta é nas regiões celestes. E ela se aplica e acontece através do nosso dia a dia. Por isso ele diz que nós temos que resistir ao dia mal. Se ela é espiritual, acontece e se origina nas regiões celestes. E se manifesta no meu dia a dia. Mas eu não tenho vida espiritual, como é que eu vou vencer essas batalhas? Como é que eu vou superar as que se levantarem contra a minha vida? Porque se eu não tenho vida espiritual, naturalmente eu não tenho como discernir o que está se levantando contra mim. Eu não tenho como discernir, eu não tenho como ver, espiritualmente falando, o que está vindo em oposição a mim, para me resistir, para me destruir. O problema, queridos, é que muitos, como Davi, estão negligentes. E não esqueça o que eu disse no início. Muitas batalhas estão sendo travadas ao nosso redor. Muitas batalhas. Só que muitos de nós não estamos atentos a isso. Continuamos com a postura negligente. Nós temos que estar atentos ao mover espiritual. Isso nós alcançamos através da oração, através da meditação da palavra, da comunhão com Deus, é que vai aguçar o nosso discernimento. Eu vou citar um exemplo e com isso eu vou encerrar minha mensagem. Se nós não discernirmos, irmãos, os momentos que nós temos que nos posicionar em batalha para sermos vitoriosos, infelizmente nós vamos amargar muitos resultados destrutivos, muitos resultados negativos. Como eu disse, tem coisas que são evidentes, que não precisam Deus nos revelar, que nós temos que nos posicionar. Muitas coisas são tão evidentes e que naturalmente exigem uma postura de batalha. Eu comecei falando que nós estamos vivendo um momento muito difícil com essa pandemia que está assolando as nações, muitas vidas. E uma coisa, irmãos, que eu observo é que muitos cristãos, eles se posicionaram após as coisas se agravarem. Muitos cristãos, eles mantiveram a sua posição apenas depois das coisas ficarem graves. E essa não deveria ter sido a postura dos cristãos, e muito menos a postura da igreja, de forma geral. Quando começou essa pandemia, principalmente aqui no Brasil, quando começou eu estava na minha casa um determinado dia e estava enfrentando outras batalhas pessoais, que são as batalhas do dia mal. Estava enfrentando um momento que infelizmente estava se manifestando coisas do dia mal sobre a minha própria vida, coisas realmente desagradáveis. E justamente quando começou os focos aqui no Brasil e também na nossa cidade. E eu lembro que isso era justamente um dia de domingo, que eu tinha que vir pregar a palavra.
E naturalmente, antes de começar a minha oração, eu estava ainda em casa, eu ouvi a voz do Espírito Santo falando claramente para mim: te posiciona e ora. Te posiciona e ora, batalha, luta por tudo que está acontecendo. E naquele momento, eu simplesmente tomei a decisão, porque eu vi, como eu disse no início, Deus ele sempre antecipa e avisa sobre aquilo que está por vir. Justamente para nós não sermos pegos desprevenidos, para nós não amargarmos resultados destrutivos. Deus nos avisa. O problema de muitos é que quando Deus fala, a preguiça fala mais alto. Quando Deus alerta, a negligência fala mais alto. Quando Deus exorta, o descompromisso fala mais alto. Esse é o problema de muitos. E naquele momento, eu pessoalmente, isso é um testemunho meu pessoal, eu estava enfrentando algumas batalhas e foi no momento que começou essa pandemia de forma específica aqui na nossa cidade. E o Espírito me falou claramente: te posiciona e ora. E naquele momento mesmo eu estava em casa, peguei as minhas coisas, peguei minha roupa e vim para a igreja para orar. Passei o dia todo na igreja, orando. E desde aquele dia, todos os dias eu tenho feito a mesma coisa. Ou seja, eu tenho orado. Eu tenho buscado e me posicionado pela minha vida, pela minha família, pela igreja e, claro, pelo reino, pelas nações da terra. Porque esse momento que nós estamos vivendo é um momento justamente que a igreja precisa se posicionar para viver o seu sacerdócio. O sacerdócio da igreja é justamente clamar pelo mundo que está perdido, clamar pelo sofrimento das pessoas que estão desamparadas no mundo. Essa é a posição da igreja. E sabe o que eu fiz a partir daquele dia que o Espírito Santo me alertou para que eu me posicionasse? Eu passei a interceder e a cobrir a minha vida, a minha família e a igreja em oração, em batalha, em clamor. Ora, meu irmão, é muito claro que se estava manifestando-se uma epidemia que era mortal, então naturalmente a nossa posição era justamente orar contra isso, sobre as nossas vidas, sobre as pessoas que estão ao nosso redor e sobre as pessoas que mesmo distante, mas poderiam passar por isso. Essa era a postura que Deus esperava de muitos da igreja, de forma antecipada. Qual foi a minha atitude? Eu comecei a orar e a batalhar. E nos dias em que eu orava, e Deus ia me dando o entendimento, e Deus ia me dando a direção para que eu orasse, para que a minha oração fosse eficaz. O resultado, irmãos, do meu posicionamento, é que até hoje, até o dia de hoje, nem eu e nem ninguém da minha família foi acometido dessa enfermidade. Até aqui, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido. O que eu quero dizer com isso? É que tem coisas que são evidentes, eu não precisava discernir se uma coisa mortal está sendo espalhada. A minha posição é orar, a minha posição é batalhar contra isso. É isso que muitas pessoas não se atentam, é muito evidente. Se o mal está nos cercando, se está vindo contra nós, a gente precisa se posicionar, não relaxar e deixar as coisas acontecerem. E como eu disse, não apenas em relação à pandemia, mas em relação a muitas outras coisas, que eu me posicionei e batalhei contra elas, todas elas, de uma por uma, foram resolvidas. De uma por uma. Simplesmente por quê? Porque no momento que foi
sinalizado para que eu batalhasse, eu não permiti que a preguiça me parasse. Eu não permiti que o desânimo me estagnasse. Eu não permiti que o descompromisso fosse maior do que a minha vontade de vencer e de ser vitorioso. Deus, Ele sempre, Ele nos avisa sobre aquilo que está por vir. Ele sempre vai nos alertar. A questão é que postura nós vamos tomar. É o que nós vamos fazer. Nós precisamos, irmãos, entender os momentos que nós temos que batalhar. E você pode pensar, apóstolo, mas então quer dizer que a minha vida espiritual tem que ser uma batalha constante? Não. Possivelmente eu vou explicar sobre isso na semana que vem, se Deus assim me permitir. A nossa vida espiritual não deve ser uma batalha constante, uma batalha épica e eterna que não cessa. Não deve ser assim. Mas a questão é que nós temos que estar atentos. O momento em que Deus nos alertar sobre coisas que podem se levantar contra nós, nós temos que estar posicionados. Nós temos que estar atentos. Nós temos que manter a postura correta. Como eu disse, o problema é que quando Deus fala, a maioria de nós não escuta. Não se atenta para o que Deus nos alerta. Nós temos, irmãos, que como cristãos discernir o tempo que nós temos que batalhar. O tempo que nós temos que nos impor sobre coisas que vêm contra a nossa vida. Coisas que querem te destruir, coisas que querem te manter sob jugo. Você precisa se impor, você precisa posicionar-se. Você precisa discernir o tempo que você tem que batalhar. Chega de negligência. Chega de comodismo. Porque Davi, ele teve resultados destrutivos na vida dele. Simplesmente porque ele negligenciou o momento que ele tinha que estar na batalha. O momento que ele tinha que estar batalhando, ele ficou no palácio. Tem coisas que nós precisamos estar completamente atentos para ouvirmos a Deus, por isso requer comunhão. Outras coisas são completamente evidentes. Não precisa Deus falar para que eu me posicione, para que eu ore. Mas uma coisa eu tenho certeza, meus queridos irmãos, que sem discernir os momentos em que nós temos que mudar a nossa postura para batalhar, para impor, para estabelecer as promessas de Deus, se nós não estivermos realmente atentos a isso, então nós vamos amargar muitas derrotas. Infelizmente, muitos resultados destrutivos serão a nossa realidade. O Espírito Santo, irmãos, ele se move justamente para nos dar o entendimento, o discernimento necessário, para quando nós temos que nos erguer, para quando nós temos que nos impor sobre as batalhas que vêm contra nossas vidas. Então busque isso. Nós não estamos vivendo em nenhum aspecto momentos fáceis. Nós não estamos vivendo. E a nossa postura como cristão é justamente nós anteciparmos, pela direção de Deus, aquilo que poderá vir contra a nossa vida. Essa é a questão. A nossa oração deve ser justamente a nossa posição deve ser justamente nós anteciparmos sobre aquilo que poderá vir sobre a nossa vida. Nós temos que discernir. Nós temos que estar completamente atentos às batalhas que poderão vir sobre nós.
sem isso, irmãos, nós infelizmente seremos derrotados. Nós temos que saber os tempos e discernir o tempo que nós temos que batalhar, através da nossa oração, através da nossa vida com Deus, através da nossa intercessão. É como eu disse, se você não sabe, se você não tem a percepção clara, então busque ter comunhão com Deus, para que o Espírito Santo te desperte, para que o Espírito Santo te alerte. Mas quando Deus falar, obedeça. Quando Deus te direcionar, faça. Quando Deus mandar, cumpra. Porque aí com certeza você não vai ser pego de surpresa quando a batalha vier contra a tua vida. Não esqueça que a luta não é contra carne nem sangue. Ela é espiritual. E ela se manifesta ou pode manifestar-se no nosso dia a dia. Então nós temos que estar atentos, com discernimento aguçado, para saber quando temos que nos levantar, quando temos que orar, quando temos que batalhar. E assim com certeza nós vamos ser vitoriosos. Eu quero neste momento orar por cada um que acompanhou essa ministração. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro pela vida de cada pessoa, meu Deus, que acompanhou esta mensagem e que foi ministrada, meu Deus, pela Tua palavra. Eu quero Te pedir, meu Deus, que haja um despertamento em cada uma dessas pessoas. Meu Deus, para que não submetam-se, meu Pai, às batalhas contrárias e negativas que têm vindo contra as suas vidas, meu Deus. Pai, eu quero Te pedir no nome de Jesus que cada uma dessas pessoas que ouviram esta mensagem, que elas recebam a direção da parte do Senhor para ter a postura correta diante daquilo que está acontecendo, meu Deus, porventura neste momento, ou que possa acontecer como batalha, como oposição às suas vidas, meu Pai. Senhor, no nome de Jesus Cristo, eu oro para que todas essas pessoas, meu Pai, tenham um discernimento aguçado, que elas tenham discernimento, Senhor, que elas possam compreender o tempo que elas têm que se posicionar em batalha pelas suas vidas, pelos seus propósitos, pelos seus desígnios, Senhor, no nome de Jesus Cristo, Pai. Espírito Santo, eu peço que o Teu poder venha libertar todos aqueles que estão, Senhor, presos em amarras, todos aqueles que estão, meu Deus, com a sua percepção espiritual, meu Deus, bloqueada. Remove, Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo. Aqueles que estão com seus corações, Senhor, encobertos, limpa esses corações, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Restaura, Senhor. Capacita cada uma dessas pessoas, Senhor, a discernir o tempo e o momento que devem se levantar em batalha, em clamor, em luta, meu Deus, contra aquilo que vem contra as suas vidas, Pai. No nome de Jesus Cristo. Toma cada um, meu Deus, em Tuas mãos. Abençoa, meu Deus, neste momento, cada família, cada lar. Manifesta, meu Deus, a Tua cura, a Tua libertação, a Tua restauração. No nome de Jesus Cristo. E prepara, meu Deus, a cada um de nós para cumprirmos a Tua perfeita vontade. Para sermos, meu Deus, participantes das Tuas promessas, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Que haja um despertamento para que as batalhas que se levantarem, meu Deus, não nos peguem de surpresa, mas nós possamos vencer cada uma delas, por estarmos, meu Deus, tendo a postura correta, a posição necessária para sermos vitoriosos. Eu abençoo todos aqueles, meu Deus, que ouviram e que ouvirão esta mensagem, e Te agradeço pela Tua
bondade, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua justiça e pelo teu livramento no nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos.